Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Graças a Jesus. Hoje é o primeiro domingo, do mês de janeiro, que nós estamos aqui diante do Senhor. E nós vamos ter alguns momentinhos especiais antes da palavra. Amém? Como de costume, nós comemoramos os aniversariantes do mês de janeiro. Então, nós vamos chamar à frente alguns que nós temos o cadastro aqui. Então, você que está aniversariando no mês de janeiro, virá ao altar para receber oração pelo teu ano novo de vida, pelo teu novo mês, em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar à frente a Elis. Não veio? Oh, meu Deus. O Jonathan e a Vim não veio. E o Eduardo veio? Não veio. Os 3 aniversariantes. Tem alguém que faz aniversário em janeiro agora? Tem alguém? Ah, bebê, vem à frente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois anotar o nomezinho dela, né? Sozinha ela vai receber o parabéns. Glória a Deus. O bispo vai orar por você, te abençoar, viu, bebê? Pelo seu ano de vida, pelo seu aniversário. Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Estende as mãos para cá. Em nome de Jesus. Senhor, nós ungimos a tua serva, tua herança bendita, aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, continua fazendo. Que o Senhor conceda cada dia mais graça, saúde, inteligência, que ela seja protegida pelo teu sangue, pelos teus anjos. Abençoa a sua casa, o seu leito, toda a sua família, os que cercam. Cuida dela, dos seus amados. Nós abençoamos, Senhor, e declaramos a vitória sobre a vida dela. Que ela colha, Senhor, em graça, em bênção, todas as palavras que têm sido liberadas a favor dela, para o teu, ó Pai, segundo a tua vontade e para o bem dela. Nós abençoamos e declaramos a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Deus te abençoe. Olha o presentinho. Graças a Deus. Amém, queridos? As crianças, por favor, acompanhem o tio Paulinho e a tia Shell. Oh, glórias. Tio Paulinho e tia Shell. Graças a Deus. Por favor, você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12. Ezequiel 14, 12. Jesus. Ezequiel 14, 12. Graças a Deus, passamos um ano na presença do Senhor, estamos diante de Deus, e que estejamos o ano todo na presença do Senhor e recebamos de Deus bênçãos infinitas nesse novo ano, em nome de Jesus. Amém? Que seja um ano de proteção a todos, que seja um ano realmente de consolidação e de grandes vitórias, em nome de Jesus. Olha só o que diz Ezequiel. Você pode acompanhar pela telinha, capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão.
e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Amém? Só até aí, feche os olhos, peça para Deus falar mais ainda com você. A presença do Senhor foi muito forte durante o louvor. Enquanto você adorava, você orou. Agora peça para Deus falar ao teu coração. Pai, fala conosco, porque nós queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, Ezequiel, esse homem que escreveu esse livro, ele era um profeta da parte de Deus. E ele escreveu esta palavra da parte por ordem do Senhor. Perceba que ele diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, Deus falava com o profeta. E a palavra é, olha, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometer graves transgressões, eu vou estender a mão contra esta terra. E a terra, queridos, não se resume somente àquilo que é o planeta Terra, mas nós somos terra, nós somos pó. A Bíblia fala que nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Essa é a realidade de toda a humanidade. Por mais soberbo que seja, por mais que ateu que seja, todos nós um dia voltaremos ao pó da terra. E Deus fala aqui em sua palavra de 3 homens. 3 homens que eles foram tão fiéis, leais a Deus, que eles são tipos de pessoas que agradaram extremamente o coração de Deus. E você vai ver que Deus fala, olha, quando a terra pecar contra mim, eu levantarei a minha mão contra ela. Eu vou tornar instável o sustento do pão. Então nós vemos todas essas calamidades sobre a terra. Nós vemos tudo aquilo que são os problemas que também de ordem econômica sobre a terra. Também é uma consequência do afastamento do homem de Deus. Mas nesse momento Deus cita o nome desses 3 homens. Mas o grau de pecado já era tão grande na época que Deus falou, olha só o detalhe, versículo 14. Ainda que esses 3 homens, ainda que esses 3 estivessem no meio daquela terra, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam só a sua própria vida. Quer dizer, ainda que essas 3 pessoas habitassem no mesmo período de tempo, no mesmo ambiente, na mesma terra, o grau de contaminação, de pecado contra Deus era tão grande, que esses 3 homens só conseguiriam salvar a si mesmos, e mais ninguém. Porque somente eles, vocês vão ver junto comigo, foram homens extremamente íntegros, e que amaram realmente a Deus. Mas a população da época do profeta Ezequiel estava num grau de afastamento de Deus que não tinha mais como Deus poupá-los daquela consequência dos próprios atos. E nós vamos ver hoje esses 3 tipos de pessoa que agradam o coração de Deus, esses 3 tipos de homem, de pessoa que revolucionaram na sua época e foram únicos no seu tempo. Por que eles foram únicos? Porque eles tinham posturas diferenciadas, porque eles tinham atitudes diferenciadas. E nós vimos aí que o primeiro homem se chamava Noé. O que diz a palavra de Deus sobre Noé?
Nós podemos ver juntos agora Gênesis 6, do 5 ao 13. Olha só. Gênesis 6, do 5, versículo 5 a 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia estendido se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então nós vemos aqui um dos homens que agradou muito o coração de Deus, que fez o coração de Deus se alegrar muito na época dele. Embora a época de Noé era uma época de bárbaros. Você imagina só, como disse aí a palavra do Senhor, a maldade, versículo 5, tinha se multiplicado. O pensamento do coração do homem era mau. O desígnio, o desejo do coração dos homens eram maus, a ponto de Deus arrepender-se de ter criado a raça humana. E você percebe que diz a palavra do Senhor que a violência tinha tomado conta da terra. Pode pôr o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então Noé, queridos, estava habitando na época num lugar, num ambiente como o nosso Brasil, não é verdade? A terra cheia de violência, a terra cheia de corrupção. Porém, Noé, o que acontecia com Noé? Noé era homem justo e íntegro diante do Senhor. E hoje nós precisamos entender a importância da fidelidade a Deus, a importância independente do que nos cerque. Porque nós brasileiros temos aquele velho ditado, né? Que brasileiro é esperto mesmo e sempre quer tirar vantagem. Mas Noé estava em um país extremamente corrupto, em uma terra extremamente corrupta, cheia de violência, mas ele não se corrompia dentro de si. E vocês sabem que o próprio Jesus falou que o mundo estaria como nos dias de Noé, próximo à volta de Jesus. O mundo ia estar como nos dias de Noé. Coloca no livro de Lucas 17, 26, só para todos confirmarem isso. O próprio Jesus dizendo: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, assim como estava na época de Noé, o mundo ia estar perto da vinda do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo o tempo igual. Mas nós precisamos ser pessoas como Noé. Como disse o versículo 9b de Gênesis 6, Noé andava com Deus. E eu quero declarar sobre esse teu novo ano de 2024. Que você possa não ser mais uma vítima do sistema, que você não possa mais ser influenciado por esse mundo, mas que você possa ser um dos quais Deus olhe dos altos céus, como a Bíblia diz, que Deus procura os fiéis da terra para se manifestar a eles, e que você e eu, nesse ano, possamos ser como Noé, possamos ser como um Daniel na época deles, possamos ser como um Jó, pessoas que em meio a um caos se mantiveram íntegras, andando com Deus, na palavra de Deus. E o que diz? Noé, versículo 9 do capítulo 6, era justo, íntegro
entre os seus contemporâneos. Então, no meio da parentela, no meio do ambiente de sempre, Noé permaneceu como um homem íntegro, um homem justo. E eu quero te fazer esse convite hoje. E esse é o convite do Senhor Jesus para nós hoje. Que nós guardemos o nosso coração. Que nós não entremos na corrupção do mundo. Que nós não assentemos na roda dos escarnecedores. Que nós não entremos nesse ambiente de violência, de corrupção do mundo, mas nós preservemos nossa alma em Deus, porque Deus quer nos diferenciar em meio a essa geração corrupta, em nome do Senhor Jesus. Assim como Noé foi preservado, e vocês todos conhecem a história de Noé, que chegou um momento em que Deus falou: eu vou destruir todo ser vivente da terra, mas eu vou preservar a Noé e a sua casa. E por causa da atitude de Noé, por causa da atitude íntegra dele, de andar com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é você viver uma vida de fé. Andar com Deus, você acha que Noé via Deus? Não. O nosso Deus, Ele é grande e todo-poderoso, e a Bíblia fala que Ele habita em um alto e sublime lugar, mas Ele também habita com aquele que tem o coração contrito e o espírito abatido. Assim como eu e você, Noé andava com Deus pela fé, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que habita em um alto e sublime trono, mas Ele também habita com quem tem o coração humilde e quebrantado. E eu quero declarar sobre a sua vida, que esse ano de 2024, Deus possa andar com você e você possa andar com Deus. Ande pela fé, ande por aquilo que é a promessa de Deus, ande por aquilo que é a confiança no Senhor, a obra que Deus tem na sua vida, a promessa que Deus tem pela tua vida. Não ande pelo que vê, mas ande pelo que creia. Não ande por aquilo que são os seus contemporâneos, aquilo que é a influência da sociedade, da sua família, do seu bairro, mas ande com Deus e Deus te conduzirá aos maiores livramentos, às maiores alturas, aos maiores milagres, porque esse Noé, tão simples Noé, ele foi o mesmo que construiu uma grande arca, e aquela arca andou por um grande dilúvio. Ele foi preservado com a sua casa. E eu quero declarar nesse ano de 2024, que você possa, andando com Deus, entrar nessa grande embarcação que é a fé. E sua água, a sua embarcação, a sua casa, ainda que venha o dilúvio que é inevitável, a tua água vai pairar sobre as águas. O teu barco vai pairar, vai ser levado sobre as ondas do dilúvio, mas você nem sua casa serão tocados, nem atingidos pelo poder da fé no Filho de Deus, em nome de Jesus. Você andará nas maiores alturas, porque a embarcação de Noé não era um barquinho, era uma embarcação grande. E ele andou ali nas maiores alturas, e é isso que Deus quer fazer da sua vida, te conduzir às maiores alturas. Mas e o dilúvio ao redor, pastora? E toda a situação que virá em 2024, inevitavelmente virão, e nós sabemos como está o andamento de todo mundo, mas se nós andamos com Deus, confiamos em Deus, nos movemos por fé, Deus nos livrará do mal que nos ronda, que nos cerca, e nos dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja como Noé em 2024. Segundo lugar, seja como Daniel. Vocês viram que Deus falou: olha, ainda que tivesse Noé, Daniel e Jó, eu só ia poupar eles, mas o demais eu vou tirar a mão. Então seja como Daniel também, alguém que Deus pode poupar, alguém que Deus resolve livrar do maior mal que for, mas alguém que vai viver livramento. Por quê? Daniel era um homem consagrado. Olha o que diz a palavra do Senhor, Daniel 1:8. Todos conhecem.
sobre a vida de Daniel, vou dar só uma pincelada. Olha o que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quem era Daniel, queridos? Daniel era um homem que vivia em um tempo de guerra. Daniel era um homem que vivia em um tempo de exílio. Imagina só, era guerra na cidade de Israel. Os babilônicos foram lá e tiraram Daniel da terra dele e colocaram Daniel lá na Babilônia. A Babilônia era um sinal de caos. A Babilônia era um sinal de imoralidade, degradação. Imagina só, lembra aquela época que quando todo o mal que acontecia, todo desvio começava onde? Lá nos Estados Unidos, não era assim? Né? Aí depois que vinha para o país, ia para outros países. Tudo começava nos Estados Unidos. Toda devassidão começava lá. Todo grande pecado começava lá, assim como o satanismo hoje, que eles querem já propagar para o mundo inteiro também. Lá é um dos lugares fortes. E olha que coisa, Daniel estava em Israel. Israel, de tanto pecar contra Deus, o que aconteceu? O inimigo foi e avançou contra Israel. E venceu Israel, porque Deus falou o quê? Se o meu povo pecar contra mim, o que vai acontecer? E não se arrepender, eu vou tirar a mão. Vai vir escassez, vai vir guerra sobre eles. E aí o que aconteceu com Israel? O inimigo foi e venceu Israel. E Daniel, que morava lá em Israel, foi exilado, ele foi levado cativo, ele foi levado preso lá para a Babilônia. Agora imagina só, queridos, Daniel era um exilado. Daniel provavelmente tinha perdido o pai e a mãe. Nessa guerra, os pais tinham sido mortos. E Daniel agora chega na Babilônia. Ele tinha todo motivo para se tornar mais um. Ele tinha todo motivo para dizer, quer saber? O que adianta, meu Deus? Eu que fui fiel ao Senhor, olha a luta, meu Deus, na minha vida. Agora eu não tenho ninguém na vida. Ele tinha todo motivo para se tornar mais um lá na Babilônia. Porque a Babilônia era o lugar dos manjares do rei. A Babilônia era o lugar das delícias da carne. Mas a primeira coisa que ele fez quando chegou na Babilônia, ele resolveu não se contaminar. Eu não quero os manjares do rei. Eu não quero as iguarias do rei. Eu resolvi não me contaminar. E é esse Daniel a quem Deus honrou. Um homem, um jovem, na verdade, na época, porque o rei da Babilônia só levou os jovens para serem servos e sábios, só os estudados. E Daniel era alguém que fazia parte realmente da alta classe lá em Israel. Então ele era um jovem estudado, um jovem que foi realmente estruturado para a vida. E Daniel tinha algo, o que era? Daniel tinha uma rocha dentro de si. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é alguém que constrói a sua vida sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas ele não desaba. Daniel tinha perdido pai, Daniel tinha perdido mãe, Daniel tinha sido preso, exilado. Daniel estava lá na Babilônia, mas ele continuava uma rocha, ele continuava sólido, ele continuava firme na fé dele em Deus, ele continuava querendo se consagrar, ser alguém separado para Deus, e ele diz, eu não quero me contaminar. Ele resolveu, e eu quero declarar, em nome de Jesus, se consagre a Deus nesse ano de 2024, se separe para Deus, se separe dos manjares da Babilônia, se separe da contaminação desse mundo, se separe, ainda que você esteja vivendo grandes dores, grandes perdas, como Daniel. Opte, resolva se posicionar diante de Deus com firmeza, saia de cima do muro. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Daniel prosperou
na Babilônia. Daniel foi considerado um dos maiores ali na Babilônia, a ponto de que ele se tornou o segundo, ele se tornou um governante na Babilônia. Depois você leia todo o livro de Daniel, ele se tornou um homem de autoridade lá dentro da Babilônia. Então Deus está dizendo, você não precisa se contaminar com esse mundo, você não precisa beber das águas, das fontes contaminadas desse mundo, você não precisa se contaminar com os manjares desse mundo. Se alimente da palavra, se alimente da promessa, e você vai vencer as dores do teu passado, e você vai vencer os traumas da tua vida, e você vai viver a opressão, a perseguição, a dor, o exílio. Deus vai honrar. Se posicione como Daniel nesse ano de 2024 e Deus te dará grande livramento em nome de Jesus. Não há, se houver na terra, gente, se houver na terra o Noé, o Daniel e o Jó, eu sempre salvo eles. Eu salvo eles. Em nome de Jesus. Seja o Daniel, seja o Noé, seja alguém que se consagra, seja alguém que se entrega, seja alguém que confia e tem fé no poder do teu Deus, em nome de Jesus. Terceiro lugar, como quem Deus falou, se você for como Jó. Quem era Jó? Vamos ver juntos. Jó 1:1. Jó era um exemplo de pessoa perseverante e reta. Jó 1:1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Amém? Então quem era Jó? Jó era um homem reto que se desviava do mal. Ele andava retamente, mas se tinha algo que desagradava a Deus, ele se desviava daquele mal. E hoje um dos maiores problemas dos crentes, dos cristãos, é que eles não se desviam do mal. Eles veem o mal, eles reconhecem o mal, e eles tomam partido com o mal, e eles se assentam com o mal, se sentam na roda dos escarnecedores, se sentam no meio daquilo que ofende a Deus, ofende a fé, assistem aquilo que é contrário ao Senhor, e assim eles vão aqui se contaminando. Jó, ele era um homem rico de bens, queridos. Jó era um homem, vamos dizer, muito rico na época dele, mas ele era um homem humilde no coração dele. Ele viveu em um tempo comum, como nós também, em uma cidade comum, como a tua provavelmente, mas ele era cercado por amigos religiosos, mas nem o dinheiro dele, nem a família dele, nem os amigos dele conseguiram contaminar, porque ele temia a Deus, ele se desviava do mal. E essa é uma das marcas principais na nossa vida. Muitas pessoas, quando não tem nada, elas se voltam para o Senhor, e elas recorrem a Deus, e elas recorrem à igreja, e elas acreditam na palavra, mas quando a vida melhora um pouquinho, a primeira coisa que ocorre é a soberba, e se enche o coração de soberba, e se volta contra o Senhor, e se volta contra a palavra, e se levanta contra aquilo que é o propósito de Deus. E esse é o problema de muitas pessoas, mas Jó, ele permanecia reto diante do Senhor, independente de tudo que o cercava. Olha só o que ocorre na vida de Jó. Ele perde família, ele perde bens, ele perde, queridos, a saúde. Vamos ver juntos Jó 1, do 13 ao 19. 13 a 19. Acompanhe comigo, olha que tragédia acontece na vida desse homem. Sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse:
os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó estava lá com a família dele, né? A família dele estava reunida, estavam lá comemorando em festa. E de repente vem uma notícia para Jó. Jó, os sabeus, que eram os inimigos, uns ladrões, vieram e roubaram todos os seus bois. Primeira perda financeira. Pode continuar. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Primeiro veio o ladrão, roubou todos os bois. Depois caiu um relâmpago e matou todas as ovelhas dele. Vamos continuar. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, foram lá, mataram, roubaram todos os bois. Foi lá, caiu um raio nas ovelhas. E então veio 3 bandos sobre os camelos. Roubaram. Então todas as posses dele foram saqueadas. Agora continua. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo do vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa e caiu a casa sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Haja tragédia, hein, queridos? Foi isso que Jó viveu. Roubaram tudo, veio uma desgraça na vida dele. Roubaram tudo que era dele, ele perdeu tudo financeiramente. E de repente os filhos estavam reunidos num lugar, passou um temporal, desabou a casa e os filhos morreram. E depois você pode acompanhar, você vai ver que ele adoeceu de tal forma que ele começou a coçar as feridas dele com um caco de telhas. Ele se tornou realmente alguém muito doente. Só que, diante de tudo isso, por que Deus fala: meu Deus, como que um homem desse é algum exemplo na terra? E agora você vai entender o versículo 20. Olha o que diz a palavra. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Jó é um exemplo. Deus coloca Jó como um exemplo. É um homem que Deus livrará sempre no meio de qualquer circunstância. Por quê? Porque não havia apego a nada nessa terra. Nada o fazia pecar contra Deus. Por maior que fosse a sua dor, por maior que fosse a sua angústia, ele não ousava levantar-se contra Deus. Ele entendia: eu vim sem nada nesse mundo, e tudo que eu possuí foi Deus que me deu. Então, se Deus tirou, louvado seja o nome do meu Senhor. A ti eu rendo adoração, e ele adora a Deus. E eu quero te convidar nesse ano de 2024, queridos, a gente que bate o pé na quina e já começa a blasfemar de Deus, já começa a xingar ofensas, falar palavrões, está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Para de se voltar contra Deus a cada pequena coisa que acontece na sua vida, a cada pequena perda. Quantos golpes estão dando nesse mundo, e muitas pessoas estão sendo pegas em golpes. Você vai vigiar muito esse ano com golpes desse mundo, e ainda que você passe por alguma perda, em nome de Jesus, você vai confiar no poder do teu Deus, porque o teu Deus tem poder de te restituir sempre, o teu Deus tem poder de te levantar de novo. E se você ver a vida de Jó, ele terminou a vida dele restituído 7 vezes mais. Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu, porque
porque ele se manteve íntegro na hora da dor, na hora da angústia, ele se manteve perseverante em confiar em Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida: não se volte contra Deus por causa de nada, não se volte contra Deus por causa de ninguém, não abandone o teu Deus por causa de coisa alguma, mas se apegue ao Senhor nesse ano de todo o teu coração, porque Deus fará a diferença na tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus fará a diferença entre os que servem e os que não o servem. Todo sofrimento nessa terra, queridos, é temporário. A palavra de Deus diz que o mundo passa e os prazeres desse mundo também passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então o sofrimento é temporário, é só uma sombra daquilo que é o sofrimento eterno. O que você não pode é ir para o sofrimento eterno, que é uma eternidade sem Deus. Avalie o sofrimento eterno comparado a um sofrimento momentâneo. Por isso que você tem que suportar a leve e momentânea tribulação que vem sobre você, porque ela não se compara à glória que há de vir, não só nesta terra, mas na eternidade, porque você terá Deus contigo por toda a tua vida. Agora, nesse momento, você pode ir com a tua mente por um instante e pensar no que é o inferno e o que é o terror do inferno. E é importante que você vá com a tua mente até o inferno, para que a tua alma nunca desça para lá. Hoje você pode ir com a tua mente, com o teu raciocínio, com a tua lógica, porque se eu e você, nós não podemos suportar uma febre, nós não conseguimos suportar uma dor de dente, um incômodo, uma masmorra, um espancamento, nem outras calamidades. Nós não podemos suportar um fogo ardendo. Mas imagina, queridos, na eternidade, um fogo ardendo para sempre. Vermes mordendo e não comendo, ranger de dentes, escuridão abominável, abomináveis demônios ao redor, choro, gemido, lamentos e outros males para sempre. Isso é inferno, isso é sofrimento eterno, é isso que nós jamais poderemos tolerar. Pense nisso e compare o sofrimento temporário com o eterno, e diante dessa contemplação, dessa comparação, que você possa viver o teu ano de 2024 mais preocupado do que nunca com a tua alma, com a tua vida com Deus, com a tua relação com o Senhor teu Deus, que te ama, que te chama, porque nem honra, nem glória, nem riqueza desse mundo se compara ao terror de viver longe de Deus para sempre. Então fique satisfeito com o pão que Deus te dá, fique satisfeito com a roupa que Deus te dá. Em nome de Jesus, empenhe teu esforço em buscar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e você terá um ano abençoado, farto, contemplado pela misericórdia de Deus, e a certeza de uma eternidade abençoada, cheia de livramentos também, debaixo da misericórdia. Impeça o maior desastre na sua vida. Não perca-se de Deus por causa de um sofrimento momentâneo, mas sim, afaste-se do sofrimento eterno. Creia no Senhor teu Deus, porque Ele vai honrar a todos que o amam, a todos que o buscam, a todos que o querem de todo o coração e de alma, em nome do Senhor Jesus. Se apegue a Deus nesse ano de 2024. O mal tem tomado conta da terra? Tem, queridos. O tempo já está como no dia de Noé já. Mas que eu e você possamos ser Noé, possamos ser Daniel, possamos ser Jó, que adoramos, que andamos com Deus, que confiamos e que entendemos
Não há sofrimento momentâneo que possa nos afastar do Deus puro e verdadeiro, que nos dará alegria, prazer e vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique em pé no seu lugar, porque nós vamos nos assentar à mesa do Senhor daqui a pouquinho. E eu quero que você marque a tua vida hoje. Chega de abandonar a fé. Chega de vacilar no caminho. Chega de se desviar de Deus. Faça como Jó, se desvie do mal. É do mal que você tem que se desviar. É daquilo que te afasta de Deus. Orei calamaçu de cantaramalás. Oh, em nome de Jesus. Orei calamaçu de canta. A glória do Senhor é eterna sobre as nossas vidas. O poder de Deus é eterno sobre as nossas vidas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Espera nele. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus agora. Nós sabemos, queridos, que diante de tanto mal que tem ocorrido na terra, está muito claro que breve Deus pesa a mão nesse mundo. Mas em nome de Jesus, querido, e você, e sua casa, em nome de Jesus, se posicione por inteiro diante de Deus. Se posicione a ponto de Deus dizer, por causa dele, por causa dela, eu vou poupar toda essa casa. Por causa dele, por causa dela, eu vou garantir suprimento. Eu vou garantir livramento. Eu vou livrar do mal que o cerca. Eu vou livrar porque eu amo. Eu vou livrar porque eu escolhi. Eu vou livrar porque tão encarecidamente me amou. Eu o livrarei. Oh, em nome de Jesus, fale com o Senhor. Oh, recalamaçu decanta, Pai amoroso. Nós vamos nos assentar à tua mesa, meu Pai. E nós queremos realmente ter um 2024 diferente. Nós queremos, Senhor, confiar em Ti de todo o nosso coração. O Senhor nos amou, o Senhor já mostrou, meu Pai, o Teu amor por nós. Traga, Senhor, o livramento sobre cada família aqui representada. Traga a cura, traga o milagre, traga o impossível, Senhor. Traga, Senhor eterno, o poder, meu Deus, sobre esta casa, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. Livra, meu Deus, de todo mal. Livra, meu Pai, de toda obra das trevas, de toda contaminação do inferno. Oh, em nome de Jesus, livra, Senhor, esta família nesse ano. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Traga livramentos especiais. Traga, Senhor, salvação, milagres, sinais, prodígios. Começa a falar com Deus agora. Fale com o Senhor. Entrega toda a tua família no altar do Senhor agora. Entrega toda a tua casa para Deus agora. Se você não passou a virada do ano na presença do Senhor, coloca agora o teu ano diante de Deus. Põe agora diante do Senhor. Meu Deus amado, toma agora conta dessa casa. Toma agora conta dessa família, Senhor. Dessas crianças, desses filhos, desses netos, dessa mãe, desses avós, desses tios. Meu Pai, toma conta, meu Pai. Traga a provisão, o sustento, o milagre. Nesse novo ano de 2024, Senhor, traga a providência divina, a saúde, o milagre, a providência. Oh, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra disse, Senhor, se uma terra pecar contra ti, o Senhor, meu Deus, irá estender a mão sobre ela, e haveria escassez de pão, e haveriam, Senhor, circunstâncias adversas, mas, Senhor, em nome de Jesus, se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos altos céus, perdoará os pecados e trará cura, Senhor. E eu clamo agora por cada família nesse lugar, que o Senhor possa trazer um ano de livramentos, que o Senhor possa trazer um ano de milagres, que o Senhor possa trazer um ano, meu Pai, de libertação. Quebra cadeias, correntes, obras demoníacas caiam por terra, obras
obras das trevas sejam dissipadas. Traz, Senhor, o milagre, meu Deus, sobre esta pessoa, que ela receba essa marca, a marca do milagre, a marca do impossível, a marca, meu Pai, daquele que confia no Deus vivo e todo-poderoso. Ó Senhor, nós invocamos a Ti, nós clamamos o Teu poder, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Entre em cada casa aqui representada, entra, Senhor, com livramento, abre portas onde não tem porta, porta de emprego, porta de curas, porta de milagre, porta de salvação. Age, meu Deus, libertando de toda a amarração do inferno, todo aquele que é vítima de obras demoníacas, que seja liberto pelo poder do nome de Jesus, e que a alma seja livre de toda amarra, de toda corrente, de todo grilhão do inferno, toda obra de Satanás seja despedaçada, e que essa pessoa entre 2024 livre para viver a vontade do Senhor. Toda obra mandada, toda ação demoníaca seja despedaçada, e que esse povo possa avançar de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, nenhuma tribulação se compara à graça, à glória, meu Pai, da Tua vontade. Dê força ao Teu povo, Senhor, nesse ano de 2024, dê força na batalha, dê força, meu Pai, força para se consagrarem, força para não blasfemarem, força para não se desviarem, força, meu Pai eterno, para permanecerem firmes, para adorarem no meio da guerra, força, Senhor, para vencerem a corrupção que os cerca, para vencerem o mal que os cerca e permanecerem andando com Deus. Canta, que esse povo ande com Deus o ano inteiro, meu Pai, a vida inteira, meu Pai, até a eternidade, que nós possamos nos apegar ao Senhor, permanecer na fé e viver o livramento, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Bispo Daniel. Glória a Deus. Amém? Amém? Deus nos deu uma palavra para esse ano. E nós aprendemos uma coisa que essa palavra que Deus nos deu. Que nós já não falamos mais a pessoas. Nós estamos falando a territórios. Porque muitas das vezes a gente fala às pessoas, mas quando elas chegam em suas casas, a vida continua a mesma coisa. O problema continua. Às vezes a pessoa sai da igreja, recebe a bênção, toma posse da vitória, mas quando ela chega na casa dela, ela não tem equilíbrio emocional, não tem equilíbrio no relacionamento, não tem equilíbrio financeiro, não tem equilíbrio no trabalho, não tem equilíbrio. Então, esse ano, Deus está nos dando uma condição diferente, e essa condição é a condição de você ter vitória nos teus territórios. De você ter vitória naquilo que está derrotando muitas vezes a sua vida. Quinta-feira passada nós ministramos a palavra. E que o Senhor nos dizia o seguinte. Ele falava assim. Aquilo que dentro da tua casa é a aparente derrota. Isso pode se tornar uma grande vitória na sua vida. Aquela mulher viúva, ela tinha a única e a última porção da sua casa. E o profeta falou, o que você tem aí? Eu falei, eu só tenho um bocado só de azeite e de farinha. Ele falou, vai e faça primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija. O território está dizendo, o maligno está dizendo, vai acabar, vai destruir, vai desfazer. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, Efatá, vai abrir, aleluia, vai acontecer, a chave vai virar, os caminhos vão se abrir e Deus te dará a vitória. Você crê nisso em nome de Jesus? E uma das vitórias do nosso território é esse território chamado aliança. Quando nós renovamos a nossa aliança no Senhor,
quando nós estabelecemos os princípios de Deus na nossa vida, Satanás ele não pode mais avançar, porque ele sabe que tem a marca do sangue, ele tem a marca, o diabo sabe que nós temos a marca da aliança, e contra esta aliança, o diabo não pode tentar nos impedir, amém? Por isso que o Senhor Jesus fala, que antes dele ser crucificado, que na noite que ele foi traído, ele toma o pão nas suas mãos, e ele diz a seguinte expressão: este pão é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, este pão representa o teu corpo, que foi pendurado na cruz, que sofreu até, ó Deus, situações e consequências que ser humano algum poderia suportar, mas o Senhor suportou em prol das nossas vidas. Nós consagramos esse pão, ao ingerirmos, seja alimento para as nossas vidas, seja graça para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia também fala que, semelhantemente, após ele ter ceado, ele toma o cálice nas suas mãos, e ele diz a seguinte expressão: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês comerdes do pão e beber do cálice, vocês estão comendo e bebendo, anunciando a morte e a ressurreição. Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, o cálice. Ó Pai, declaramos a Tua vitória. O cálice representa o sangue. Sangue que ó Pai, nos purificou de todo pecado. Sangue que dá poder, Senhor, para a Tua igreja. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua vitória em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala, o homem deve examinar a si mesmo. E depois disso, comer do pão e beber do cálice. Se examine, peça perdão a Deus. A Bíblia fala que os que têm parte comigo, eles sentam à mesa e comem do pão e bebem do cálice. Então coma e beba. Pode servir em nome de Jesus Cristo. Ao servir, você aguarde que nós já iremos comermos juntos e tomarmos o cálice juntos também. Em nome de Jesus. Enquanto distribui o cálice e o pão, eu quero honrar as pessoas que estão conosco nessa noite. Nós temos 5 pessoas que estão conosco nos visitando e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma delas. Amém? A pastora Cristiane, onde está? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Amém. A Stefane, cadê a Stefane? Deus abençoe, Stefane. A Maria, cadê a Maria? Dá um sinalzinho com a mão. Ô Maria, Deus abençoe em nome de Jesus. E a Patrícia e a Fernanda, onde estão? Deus abençoe vocês, viu, queridas? Vamos dar uma salva de palmas por elas, por essas vidas. Deus abençoe vocês, amém? Hã? Luana? Luana, tá aí? Ô Luana, Deus abençoe, Luana, amém. Deus abençoe, glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos louvar a Deus. Ele é a nossa salvação. Ele que nos dá vida, é Ele que nos protege. Este pão é o alimento para o nosso corpo espiritual. Na noite que Ele foi traído, Ele repartiu e disse: eu passarei por todo um processo, suportarei tudo aquilo que precisa suportar, para que você esteja em aliança com o Eterno. Este é o pão da nova aliança, aquilo que nos alimenta e nos dá salvação. Comamos todos desse pão em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode glorificar Deus por isso. Você está na casa do Senhor. Você está na casa do Pai. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluias.
Semelhantemente, após ele ter ceado, ele toma o cálice nas mãos e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Sangue que nos purifica de todo pecado. Sangue que nos faz vencer todas as lutas. Sangue que nos garante em aliança estarmos com ele quando ele vier nos buscar. Sangue este que nos dá poder como igreja de Cristo. Sangue esse que as portas do inferno não prevalecerão. Esse é o cálice da nova aliança. Tomamos todos em nome de Jesus Cristo. Aprenda a colocar tudo debaixo de aliança. Não deixe nenhuma área da tua vida em aberto. Coloca debaixo de aliança. Quem precisa que esse ano a sua casa, a sua família vivam milagres de todas as áreas, levanta sua mão. Uma das garantias é você aprender a cobrir, cobrir a sua vida e a sua família na área financeira. Por que em muitos lugares aqui em São Paulo e no mundo, nós vemos o quanto o diabo ele pede oferendas para viabilizar a destruição na vida de alguém. E essa oferenda é uma oferta que habilita e dá acesso aos males, aos demônios agirem na vida dessas pessoas. Bem assim, quando nós fazemos um voto, quando nós colocamos a nossa vida debaixo da aliança, da graça e de uma consagração, pode vir a macumba que for, pode vir a obra de feitiço que for, nossa casa, primeiro, está coberta pelo sangue do Cordeiro. Segundo, porque nós temos uma aliança em todas as áreas da nossa vida. Você precisa de portas, você precisa de livramentos, você precisa de milagres, então consagra o Senhor o seu melhor, para que a sua vida financeira tenha a bênção também do Todo-Poderoso. Pega esse envelope que está na sua cadeira. Aí na parede você tem o QR Code do nosso Pix. Você pode, nós temos a segunda opção, porque é o CNPJ, você vai clicar, vai apontar a sua câmera para esse QR Code. Amém? Não é o mundo de prêmios da Record, não, irmãos. É o mundo espiritual da bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Então, pega esse envelope, você pode fazer essa contribuição. Levanta ao alto que eu quero orar e consagrar. Senhor, nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção. Nós declaramos a Tua vitória e o Teu poder. Nós declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Teu povo. Senhor, guarda, cerca, abençoa a vida de cada um deles na área financeira. Em todas as coisas, ó Pai, nós estamos começando mais um ano. Está chegando aí, Senhor, grandes compromissos. Quem tem carros e PVAs, quem tem filhos na escola, ó Pai, materiais escolar e tanta coisa, ó Pai, que precisa ser cumprida. Abençoa os teus filhos, abra as portas. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Você pode fazer sua oferta aqui do nosso lado. Nós temos o gasofilácio. Você pode trazer a sua oferta em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão, que você tenha não somente uma semana, mas um mês muito abençoado, marcado por milagres, por chaves espirituais na sua vida que vão abrir portas. Terça-feira é o nosso culto do Espírito Santo. A nossa quinta, próxima culto de batalha espiritual. O mês de fevereiro nós vamos começar uma campanha dos milagres de Jesus. Amém, irmãos? Então venha, que vai ser uma bênção a partir da primeira quinta do mês de fevereiro. Sexta-feira agora nós temos, quem gosta de orar, culto do clamor e da intercessão. Esteja conosco. E domingo, celebração da família, dia 14. Amém? Então essa é a agenda da nossa semana. Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor
esteja sobre você, sua casa e sua vida. Que o Senhor te abençoe e que te cubra de graças, de livramentos, de bênçãos e de vitórias. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe, reunião.